bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Camila, mas pode me chamar de Camis, e aqui é o local onde eu compartilho com vocês minhas aventuras pelo mundo, especialmente aqui na Coreia do Sul, onde eu estou voluntariando por 3 meses. E hoje nós vamos para um lugar bem especial, que é a Ilha de Jeju. Antes de a gente começar, eu quero dizer que a Ilha de Jeju, ela é um pouco complexa para se locomover. No início eu achei que daria para fazer tudo com transporte público, essa era a minha intenção. Mas logo no primeiro dia eu demorei mais de 40 minutos para pegar um ônibus só para ir para um local que não era muito longe do meu hostel, mas ainda assim era 1 hora de caminhada, então eu optei por pegar ônibus antes eu tivesse indo andando, porque eu fiquei 40 minutos esperando o ônibus. E na volta foi mais de 1 hora esperando o próximo ônibus. Não tem muitas informações sobre transporte público, muitos pontos não tem ali falando os horários que eles vão passar, então acabou me complicando um pouco. Então eu pensei, eu vou alugar um carro, mas eu fiquei 3 dias nessa ilha. Então o aluguel do carro, mais o que eu iria pagar de combustível, iria sair em torno de 150 euros. Eu falei, vai sair muito caro. Eu comecei a pesquisar outras formas de eu conseguir aproveitar bem a ilha no tempo que eu tinha. Então eu resolvi fazer um tour guiado. Na verdade eu fiz 2. Eu fiz um tour guiado num dia que fez praticamente todos os pontos principais de um lado da ilha. No outro dia eu fiz um outro tour guiado que cobria o outro lado todo da ilha. Então basicamente eu consegui conhecer a ilha toda, pelo menos os pontos que eu tinha mais interesse. Tem vários e vários tour guiados. Eu vou deixar aqui na descrição os links do tour que eu fiz, de cada um deles, e dos locais. E aí todos os locais que eu vou falando por aqui vão ser os locais que eu visitei com esse tour, que valeu super a pena. Não tem alimentação incluída no tour, mas eles param para você comer e na verdade eu acho até que vale a pena, porque é um valor assim que eu achei bem barato, né, para tanto de comida que eles oferecem. Realmente eles param sempre em restaurantes muito bons, locais, que tem uma qualidade muito boa de comida, é muito bem servido e eu acho que valeu a pena. Então vamos lá começar do começo. Pouca gente sabe, mas no início Jeju não tinha nada a ver com o restante da Coreia. Era um reino independente, chamado de Tamna, até o século XII. Então foi conquistado pelo reino de Goryeo, que era o reino da Coreia, e o seu território anexado. Durante muitos séculos, a ilha ela era considerada um local de exílio, e por todos esses séculos as pessoas que viviam nessa ilha nem sequer podiam sair daqui para ir para outras regiões da Coreia em busca de oportunidades melhores. E isso, claro, ajudou a moldar costumes bem fortes aqui na ilha, como seu próprio idioma, cultura e costumes próprios, rituais e um senso profundo de identidade, bem diferente do restante do país. Mas o capítulo mais dramático dessa história é conhecido como Levantamento 343, que começou em março de 1948. Mas pra gente falar sobre esse levantamento, a gente precisa entender o que estava acontecendo na Coreia durante essa época. Bem, a Coreia tinha acabado de ser liberta do domínio japonês, em 1935, após 35 anos de colonização. Mas é claro que essa colonização não foi simples. O país foi dividido em 2, o lado sul e o lado norte, por conta das influências da Guerra Fria na época. O norte estava sob a ocupação soviética e o sul sob a ocupação americana. E a ideia toda é que essa divisão fosse temporária, mas a gente sabe bem que não foi bem isso que aconteceu. Em vez disso, as tensões aumentaram cada vez mais. E os Estados Unidos decidiram organizar eleições apenas no sul, excluindo o norte desse processo. E a intenção deles era formar um governo capitalista e independente. E muita gente em Jeju, que por acaso pertence ao sul, era contra essa divisão. E eles viam essa ideia de eleições apenas no sul como uma traição à ideia da unificação das 2 Coreias, que era algo que eles queriam muito. Jeju também é um local de forte organização social e sindical, com presença de trabalhadores, pescadores, camponeses e grupos comunistas e de esquerda. Todos muito críticos à repressão policial que o novo governo pré-Estados Unidos estava se formando. Então no início estava tudo muito tenso. A polícia e os grupos comunistas estavam sendo muito agressivos com qualquer um que se rebelasse. E em Jeju, isso se agravava ainda mais. Os abusos policiais eram frequentes, prisões arbitrárias e a violência contra a mulher aumentava muito a raiva da população. Então, em 3 de abril de 1948, os militantes do Partido dos Trabalhadores do Sul, que era uma organização comunista, lideraram uma revolta armada em Jeju. Atacaram postos policiais, queimaram centros eleitorais, tentaram impedir que as eleições no Sul acontecessem. E é claro que a resposta do governo sul-coreano, que estava sob o domínio americano, foi brutal. O governo tratou não somente os rebeldes, mas assim como qualquer civil, como simpatizante comunista.
e a ilha foi colocada sobre lei marcial. Vilas inteiras foram queimadas, estima-se que entre 14 a 30 mil pessoas foram assassinadas, e muitas em execuções públicas. Durante muitos anos após isso, as pessoas de lá nem sequer podiam falar sobre esse assunto. Muitos que perderam seus familiares não podiam nem sequer comentar. E as famílias que perderam alguém eram tratadas como rebeldes ou traidores. Então, com isso, a história foi silenciada. E somente nas décadas de 1990 a 2000, o governo da Coreia começou a tratar desse assunto, para os crimes cometidos em Jeju. Então, o presidente, em 2003, fez um pedido de desculpas oficiais, e um memorial da paz foi erguido na ilha. O que, vamos ser sinceros, né? Isso não faz com que o passado se apague, mas entender tudo o que aconteceu nessa ilha é primordial se você quer conhecer, porque aí você começa a entender as camadas que existem por trás da cultura e tradições desse lugar. Então, agora que nós entendemos um pouquinho da história dessa ilha, vamos começar o nosso passeio. E nossa primeira parada é no Joemun Natural Forest, também conhecida como Yeomun. E essa floresta fica na encosta do vulcão Halasan, que é conhecida por ser um dos raros locais da ilha onde a natureza foi preservada e praticamente intocada. Jeomun significa água fervente, uma referência às nascentes que existiam ali no passado, e que eram usadas pelos moradores da vila como fonte de água limpa. Essa floresta é protegida pelo governo sul-coreano como parte de política de preservação ambiental da ilha, que tem um dos ecossistemas mais ricos da Coreia. E daqui dessa floresta saem diversas trilhas para quem quer alcançar o topo, ou pelo menos parte, do vulcão Halasan, que é um vulcão que fica bem no meio da ilha. E não se preocupem, ele é considerado um vulcão inativo. Suas últimas erupções foi há mais de 1 milênio atrás. Mas o mais legal é que você pode dormir aqui dentro da floresta e existem áreas designadas para hospedagens, que são pequenos chalés ou alojamentos que te deixam cercado aqui pela mata. Não é muito caro e muita gente gosta de vir aqui, principalmente em épocas das férias e do verão, com a família e crianças, então é um local bem familiar. E o local também é usado para atividades de educação ambiental, programas de saúde, caminhadas terapêuticas e tem um clima bem mais fresco que o resto da ilha. E uma curiosidade é que essa floresta é chamada banho de floresta, ou em coreano, Shirin-yoku, que na verdade é um termo japonês que virou uma tendência de saúde mental no mundo inteiro. Uma caminhada no meio da floresta, um momento ali de conexão com a natureza, que é uma forma de terapia natural, né? Uma caminhada no meio da natureza, todo pensado para aliviar as tensões da sua vida, do dia a dia, e você ter ali quase como um renovo mental e espiritual. E essa floresta foi um dos primeiros locais de todo o país a serem reflorestadas após a Guerra da Coreia. E tem árvores plantadas aqui em nome e memória das vítimas do Levante de 48. Depois daqui, a nossa próxima parada é um dos locais mais místicos da ilha de Jeju, que é a Jeju Stone Park, ou Parque de Pedras de Jeju, que aqui na verdade é um grande museu ao céu aberto, que conta história, mitos e cultura desta ilha. Esse parque, na verdade, é uma grande homenagem à deusa mais poderosa do folclore de Jeju, a Silmondei Haumang. Ela é considerada a mãe criadora da ilha e uma figura lendária gigante que, segundo a tradição, teria moldado toda a paisagem vulcânica com as suas próprias mãos. Dizia que ela tinha cerca de 50 filhos, todos homens, e a lenda mais contada, e também uma das mais tristes, é que um dia, enquanto ela cozinhava em um grande caldeirão de mingau, em uma das crateras do vulcão, ela caiu dentro do próprio caldeirão sem querer. Os filhos, sem saber, voltaram da caça e viram o mingau pronto, então comeram. Só depois que descobriram o que tinham feito. E, no meio de um luto de desespero, todos os 50 filhos viraram pedras. E por isso é que dizem que as pedras da ilha têm espíritos, olhos e voz. E esse parque reúne milhares dessas pedras, muitas em formas humanas e espalhadas pelo caminho, como se estivesse mesmo nos olhando. E o Jeju Stone Park não foi criado apenas para preservar a geologia da ilha, mas também para honrar a memória dessa lenda. E esse parque é um projeto que levou décadas para ser concluído, idealizado por um artista e historiador local que via as pedras como testemunhas silenciosas de tudo que a ilha sofreu, da ocupação japonesa, guerras até o Levante de 48. Então, caminhar por aqui é como se fosse essa camada profunda de história onde o mito e a realidade se misturam. O próprio fato de Jeju ser uma ilha de pedra, literalmente formada inteira por erupções vulcânicas, o que fortalece a conexão espiritual que os moradores têm com as rochas, e tem uma conexão muito forte com tudo o que essas pedras já viram ser diante delas.
Saindo daqui, a gente vai chegar em uma vila folclórica, que é uma das mais antigas da ilha. Se vocês viram o dorama do ano, que é Se a Vida Te Der Tangerinas, esse lugar aqui vai te lembrar bem os cenários dessa série, e não é à toa. A série não foi necessariamente gravada nessa vila, mas todo o seu cenário foi sim baseado a vilas como essa aqui da ilha. Essa vila era e ainda é um retrato fiel de uma vida rural tradicional em Jeju. Ela não é uma réplica criada para turistas, as pessoas ainda moram aqui e cuidam das suas casas, mantêm os costumes e muitos vivem como seus avós viviam, passando as tradições de geração. Essa vila especificamente, assim como outras, ela é protegida como patrimônio e os moradores recebem aqui apoio para manter as estruturas tradicionais e originais, porque cada pedaço daqui contém a identidade de Jeju. E a sociedade da ilha ela sempre foi bem diferente de todo o restante da Coreia, como eu já expliquei. E o isolamento geográfico fez com que Jeju criasse aqui a sua cultura própria. A ilha foi originalmente marginalizada pelo poder central e a vida aqui era muito dura. Os homens muitas vezes saíam para servir o exército, para o trabalho forçado, ou morriam no mar quando eles saíam para tentar pescar. E quem sustentava tudo eram as mulheres. Trabalhavam nos campos, cuidavam dos filhos e mergulhavam à procura de frutos do mar. E nessas épocas as pessoas moravam em vilas como essa. E é aí que se entende melhor a importância das tangerinas também nessa ilha, que é um grande ícone, né? Vocês veem tangerinas em todo lugar, em souvenir, imã de geladeira, é suco de tangerina para todo lado. Mas por quê? Elas não são apenas símbolo turístico. Na verdade, elas têm uma importância muito maior. Antigamente, elas eram uma das poucas fontes de renda das pessoas dessa ilha. Muitas pessoas plantavam tangerinas no seu próprio terreno como fonte de renda. E isso mostra também nesse dorama, que eu recomendo bastante que vocês vejam. Além de consumir as tangerinas, existem vários tipos de tangerina, qualidade, formatos. Então, o excedente eles sempre vendiam para os mercados locais, usavam para trocar por outros produtos e até transportavam, para o continente. Hoje, Jeju é responsável por mais de 90% da produção de todas as tangerinas da Coreia. E como era uma ilha muito pobre, a única coisa que elas podiam ofertar ao rei na época eram tangerinas. Boa parte das produções dessa tangerina anualmente eram ofertadas ao rei. E depois daqui, nossa próxima parada é numa fábrica de bebidas alcoólicas. Pois é, mas ela é bem mais interessante do que parece. Esse local é um retrato de como uma família que transformou a sua relação com a terra e com a tradição local em um negócio que hoje atrai curiosos, apaixonados por bebidas e turistas do mundo inteiro. E a história começa com a senhora Kim, que é a matriarca da família que não só herdou a terra, mas também os saberes das gerações anteriores. A fazenda da família já existia há décadas, plantando ingredientes locais como cevada, arroz, batata doce e, claro, a famosa tangerina de Jeju. No início dos anos 2000, que a nova geração da família decidiu unir o conhecimento tradicional à inovação. Então eles estudaram técnicas de fermentação no exterior, trouxeram equipamentos modernos, mas mantiveram o compromisso de não utilizar nenhum ingrediente artificial. Então eles não só herdaram esse local, como eles também modernizaram. E hoje em dia eles exportam para o mundo inteiro, graças a essas técnicas e conhecimentos que eles estudaram para refinar as suas produções. Tudo que eles usam é plantado na própria terra e a água é filtrada nas rochas vulcânicas. A produção ainda é pequena, mas extremamente cuidadosa e com receitas únicas de cervejas, vinhos e licores infusionados com frutas locais. Não só isso, flores e raízes também aqui da ilha. Hoje, a Jeju Island Brewery está na sua 4ª geração na mesma família. E quem visita aqui esse local, além de ter o contato bem próximo com a senhora Kim, que infelizmente não fala inglês, mas você pode ter ali conversas e fazer perguntas para ela pelo Google Tradutor, Eles fazem degustações guiadas, te ensinam como é todas as etapas e passo a passo das produções de tudo que eles vendem aqui. E de vez em quando aparecem outros membros da família também com quem vocês podem conversar, degustar aqui um bom vinho ou um bom licor. E a nossa última parada, é claro que não podia faltar, nós vamos assistir o show das Anieon, que são as famosas mergulhadoras aqui de Jeju, que já apareceram aí em diversos doramas também, e também esse que eu já comentei com vocês, que é Se a Vida Te Der Tangerinas, acontece ali todo ao redor da história dessas mergulhadoras. Então, já deixando para vocês aqui algumas informações, o show acontece diariamente às 2 horas da tarde, e eu vou deixar aqui na descrição todas as informações de onde ver esse show, mas é claro que ele só acontece se as condições climáticas estiverem favoráveis. Mas afinal, quem são essas mulheres, né? Vamos lá entender.
Elas surgiram no começo do século XVII, quando os homens precisavam trabalhar longe, como já expliquei, né? Muitos acabavam perdendo sua vida em alto mar, serviu o exército e por aí vai. Então a sobrevivência da família ficou nas mãos delas. Sem cilindros de oxigênio ou equipamento sofisticado, elas passam até 7 horas por dia no mar, mergulhando para pescar algas, ostras, erizos, conchas e muito mais. Tudo que a natureza puder oferecer. E elas só param durante a maré alta ou quando o tempo fecha. E um estudo recente mostrou que as Aneô desenvolveram adaptações genéticas que diminuem seu ritmo cardíaco e melhoram a resistência ao frio, como se estivesse com um pacto biológico com o mar. Isso vai muito além da coragem, é evolução e cultura. E hoje a maioria delas tem bem mais de 60 anos, e existem apenas cerca de 3.200 mulheres. E muitas estão se unindo a projetos ambientais e a uma nova geração de Aneô, mais jovens que estão surgindo para dar continuidade a essa tradição. Porém, infelizmente, provavelmente, nós somos a última geração a ver as Aneô ativas, porque as meninas mais jovens, elas não querem mais essa vida, né? Muitas delas nem sequer ficam em jejum. Muitos jovens vão para a Coreia continental para tentar buscar melhores condições de vida, né? Faculdades, empregos, etc. A vida das Aneô é uma vida bem dura e já não faz muito mais sentido para essa geração mais nova. Só para vocês terem noção, nos anos 60 eram mais de 30 mil. Hoje em dia, apenas 10% delas ainda estão ativas. E algumas com mais de 90 anos. Mas existem projetos como a Aneô Museum, que é o Museu dos Aneô, programas de educação ambiental e escolas como a Aneô Academy, ou as Academias da Aneô, que estão surgindo para garantir que essa cultura não morra com as últimas Aneô. E o show dos Aneô acontece também num local bem icônico aqui, que também é uma das praias e montes mais visitados da ilha de Jeju. Você pode assistir o show das Aneô e também pode fazer a trilha até lá em cima. Como eu fiz um tour, né, que eu já expliquei lá no início, que eu fiz todos esses trajetos com tour, eles dão tempo suficiente para você assistir ao show e, se você quiser, fazer uma trilha para subir ali uma parte do monte. E o passeio termina por aqui, mas antes da gente terminar, eu quero falar sobre outro ícone aqui dessa ilha que vocês vão ver em todos os lugares, que são as famosas estátuas. Essas estátuas de pedra com carinha simpática e mãozinha apoiada na barriga são as Dong Hareolbang, que são conhecidas como avós de pedra em uma tradução literal do nome coreano Do, que significa pedra, e Hareolbang, que é uma forma antiga e respeitosa de dizer avô. E elas são consideradas espíritos protetores para muita gente, são os verdadeiros guardiões da ilha. Começaram a ser esculpidos lá no século XVIII, durante o reinado de Jeongjo, na dinastia de Joseon. E acredita-se que os primeiros Dong Hareolbang foram colocados em frente aos portões das aldeias, templos e casas importantes para afastar maus espíritos e atrair fertilidade e prosperidade. Antigamente, mas não ficou só no passado, porque as pessoas fazem isso até hoje, né? É uma tradição. As mulheres faziam oferendas aos Dong Hareolbang quando elas queriam engravidar. E até os dias de hoje, dizem que se você tocar na orelha de uma dessas estátuas, vai atrair, né, fertilidade para vocês. E tem várias tradições aí, não é só para fertilidade. Dizem que se você tocar na orelha direita vai vir um menino, dizem que se tocar na barriga é para atrair prosperidade, se tocar no chapéu é para poder realizar algum sonho que você tem, enfim, tantos mitos e tradições envolvendo essa estátua que não custa tentar, né? Vai tocando aí, fazendo seus pedidos na estátua, porque vai que, né? E para além disso, assim como as tangerinas, essas estátuas são um grande ícone da ilha, né? Vocês encontram elas em todos os lugares, conseguem também comprar lembrancinhas para levar para casa. Então, é isso. Nosso vídeo termina por aqui. Esse é o nosso penúltimo vídeo da Coreia. O próximo vídeo vai ser o último, então espero que vocês tenham gostado até aqui. Comenta o que você achou, não esquece de deixar aqui a sua curtida. Compartilha com um amigo que tem vontade de conhecer a Coreia do Sul. Não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de todas as aventuras que eu ainda vou ter aqui pela Ásia. E agradeço a companhia de vocês. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!